Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rodrigo Aventura. E hoje eu vou contar para vocês a história de um dos maiores castelos do Brasil, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. Criado por Flávio de Souza ou Tíbio, que era o personagem que ele fazia lá no Castelo Rá-Tim-Bum. E Karl Hamburger, que era um dos diretores do Castelo Rá-Tim-Bum. O enredo principal da série era o seguinte: um menino, que era um menino de 300 anos, mora no castelo com seu tio, o Dr. Vitor, e a sua tia, Morgana, onde um dia ele enfeitiça a bola de uma criança, que era o Zequinha, que ele segue a bola dele até o castelo, e a Biba e o Pedro vão atrás para poder ajudar. Daí, quando eles entram no castelo, eles conhecem o Nino, daí na hora de ir embora, eles prometem voltar todos os dias depois da aula para poder brincar com o Nino. E daí, com isso, depois dos episódios, a gente vê vários outros personagens. Que um dos vilões da série era o Dr. Abobrinha, que era o seguinte, que ele era o vilão. Ele queria de qualquer maneira comprar o castelo para poder demolir e construir no seu local um prédio de 100 andares. Mas também temos outros personagens, que é a Penélope, que é uma jornalista, a Caipora, que é um dos personagens do nosso folclore, o Etevaldo, que é um ET, o Bongo, que é um dos entregadores de pizzas, que muitas vezes ele ia lá pro castelo entregar as pizzas. E também uma das coisas que a gente mais gostava lá era os bonecos de manipulação, que era a Cobra Celeste, que era uma cobra que morava na árvore que fica no centro do castelo, e o porteiro, que para entrar no castelo a gente teria que o quê? Fazer, quer dizer, responder a charada do porteiro para poder entrar no castelo. Então, o que acontecia? Se a gente não acertasse, a gente não poderia entrar. Mas como eram algumas charadas fáceis, muitas vezes dessa a gente fazia charadas e entrava. E também tinha o Gato Pintado, que era o gato responsável pela biblioteca do castelo. E também tínhamos o Ratinho, que o Ratinho era o seguinte: tinha um ratinho de controle remoto que ficava andando por lá, que era um carro, um tipo de carro, onde o Ratinho ficava quando ele ia passar pelas pessoas humanas. Porque esse Ratinho é um boneco de massinha, que ele é um storyboard, que cada foto que ele, quer dizer, cada foto que fazia do Ratinho, fazia um vídeo com essas fotos. Mais ou menos era assim. Essa caneta tá aqui, gravava um segundo, depois pausava, mexia ela, gravava outro, depois pausava, depois gravava outro e assim por diante. Até até estar com todos os quadros prontos. E depois encaixava um em cima do outro. Daí a gente tinha a dupla, que era o Mal e o Godofredo, que o Mal, a gente sabe quando tem aquela gargalhada fatal, que era a seguinte, o quadro deles, que o Mal fazia uma pergunta e a gente tinha que acertar. E aquele que não acertasse, a gente teria que ouvir a gargalhada fatal. Só que o Godofredo fazia como uma espécie de anjo da guarda. Ele ajudava a gente a responder as perguntas do Mal para que a gente possa fazer, que a gente possa não ver a gargalhada fatal. E a gente tem as botas Tap e Flap, que era uma espécie de personagem de tapa-buraco. Que assim, para não ficar vazio a cena e ter um diálogo, em vez de colocar um outro personagem, eles colocavam as botas. Ou colocavam um outro personagem que é o que eu vou falar um pouco mais pra frente. E a gente também tinha o relógio. E o relógio a gente sempre torcia para ele não falar aquela frase que estava na hora das crianças irem embora, porque a gente não queria que a série acabasse. A gente queria ver mais da série.
E tem também o Furabolos, que era outro personagem que eu falei de tapa-buraco, que para não ficar assim na vazia e usar um outro personagem que não ia fazer um sentido no cenário, eles colocavam esse personagem. Mas também ele tinha um outro conceito, uma outra função, que era para chamar um show de música da Dedolândia, que era de onde ele veio. E dentro do castelo a gente tem algumas frases de efeito, são usadas para chamar alguns outros programas de fora, que são porque assim, Zequinha, que essa frase de efeito chamava para Telekid, parecer que ele respondia a última pergunta que o Zequinha falava, e as pessoas de tanto nervoso com as perguntas do Zequinha, respondia porque sim, e ele parecia e falava, porque sim não é resposta, e respondia a última pergunta do Zequinha. Daí falava, daí tinha uma outra frase que era qualquer pessoa, até mesmo aquela que já estava acostumada com o castelo, se assustava, daí uma outra pessoa ia e falava, é só o mal correndo pelos encanamentos do castelo. Daí tinha a presença do quadro do mal e do Godofredo, que eu falei no slide passado. Daí depois tínhamos uma voz de um narrador, que falava, enquanto isso, no lúcido castelo, daí aparecia as fadas Lana e Lara, que explicavam as coisas, alguns pontos de uma forma mais lúdica, como se fosse professores explicando para as classes. Elas seriam para as classes, para nós, como se fossem alunos delas. Mas elas explicavam uma para outra. E temos uma frase que era uma coisa um pouco mais científica, que era quando tinha um assunto que envolvia um pouco mais de ciência, eles colocavam a seguinte frase: conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso. Daí uma outra respondia: uma não, duas, que daí dava sequência ao quadro do Tíbio Perônio, que era o quadro do Fernando, Fernando de Souza, se não, não, é Flávio de Souza, que era o que era o Tíbio, que eles explicavam uma coisa mais da ciência, faziam algumas experiências científicas e respondiam algumas coisas mais na base da ciência. Tem alguma curiosidade sobre o sobre o Castelo rá é que sempre tinha aquele quadro lá dos passarinhos, que tinham as duas Patativa, que era a Patativa 1 e a Patativa 2, e o João de Barro, que o João de Barro não tinha um ator fixo, por causa que era um músico que fazia o João de Barro. E era o que fazia isso? O João de Barro era... Ele sempre cantava a mesma música, só que com um instrumento diferente. Então ele sempre chamava um instrumentista diferente para fazer isso, porque não há um que saiba tocar todos os instrumentos. Há um que sabe tocar dois, três ou até cinco, mas eu acho que passando disso são muito poucos. Aí eu vou falar aqui agora a exposição, que teve uma exposição no Museu da América Latina sobre o Museu do quer dizer, sobre o Castelo rá que lá as pessoas podiam entrar e ver alguns locais direcionados a alguns personagens e até mesmo alguns ambientes do castelo, que lá a gente podia tirar foto, mexer em algumas coisas que tinha no castelo que a gente tinha vontade de fazer. E eu vou deixar no link aqui nos comentários o link de um site que você pode, pelo seu computador ou celular, ver todos esses ambientes do museu em um formato de 360 graus. Fazer qualquer, você pode andar por qualquer ângulo, com o seu mouse ou o seu dedo para ver melhor o castelo por dentro. E é totalmente grátis isso. Então, pessoal, obrigado por vocês terem visto até aqui. Não esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo. E se você é novo no canal e não quer perder novos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal.
e ativar o sininho das notificações para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. E não deixe de deixar o seu comentário no fim desse vídeo para saber sobre o que você gostou e coisas que a gente possa melhorar e até mesmo trazer novos assuntos para vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima.